Então, pessoal, tudo bom? Vamos começar a ver alguns exercícios sobre soluções, tá? Exercícios esses que vão ajudar muito na preparação do Enem e de vestibulares aí. O assunto soluções nós já temos no nosso canal, tema bastante abordado aí. Eu fiz apenas um apanhado, umas 3 questões básicas assim, e que envolve cálculo de concentração, cálculo para concentração de íons e um problema associado à estequiometria. Tá? Então, vocês já sabem. Depois da vinheta, vocês vêm comigo. Então, dentro do enunciado, essa questão que foi da UERJ, em 2016, essa questão aqui é um cálculo de concentração, associado à concentração em mol por litro, tá? Então, é um problema relativamente simples. Porém, vamos resolver ele um pouquinho, tentar tirar essas dúvidas aí, já que é um assunto que é sempre corriqueiro nos concursos. Então, para evitar a proliferação do mosquito causador da dengue, recomenda-se colocar nos pratos das plantas uma pequena quantidade de água sanitária de uso doméstico. Esse produto consiste em uma solução aquosa diluída de hipoclorito de sódio, cuja concentração adequada para essa finalidade é de 0,1 mol por litro. Então, já deu a concentração ideal aí. Para o preparo de 500 ml dessa solução, a ser colocado nos pratos a massa de hipoclorito de sódio. Então, ele quer saber a massa de hipoclorito de sódio que é necessário para fazer um preparo de 500 ml dessa solução com essa concentração de 0,1. É isso que ele está querendo saber. Bom, vamos ver alguns fatores aí, né? A fórmula da concentração em mol por litro é essa aqui. Concentração em mol por litro é o número de mols dividido pelo volume. Esse volume em litros. Então, o primeiro passo que a gente tem que tomar aí já é logo modificar essa unidade de 500 ml, vamos passar para litro. Isso equivale a 0,5 litro. Ou seja, basta pegar de mililitro para litro, basta pegar e dividir por 1000. Então, vai ser 500 dividido por 1000, dá 0,5 litro. Então, nós já chegamos já na unidade de volume, ou seja, de mililitros, chegamos ao litro. Vamos agora calcular o número de mol. Por quê? Porque nós já temos a concentração, que é 0,1, o número de mol nós não temos e o volume de 0,5. Pô, Ricardo, mas por que calcular o número de mol? Pelo simples fato de que o mol está associado à massa. E quando ele dá essa massa molar aqui, 74,5 gramas por mol, está afirmando que 1 mol dessa substância, 1 mol de hipoclorito, equivale a 74,5 gramas. Ou seja, ele está querendo saber o quê? Qual é a massa que foi utilizada no preparo da solução? A solução de quê? De 0,1 mol por litro, que é essa aqui. Então, quando a gente faz esse cálculo, 0,1 vezes 0,5, a gente vai achar o número de mol, que é de 0,05 mol. Ou seja, é o número de mol que está presente no preparo dessa solução, nessa concentração de 0,1, com esse volume de 500 ml. Então, como a gente já sabe que o mol está associado à massa, olha lá, 1 mol tem 74,5 gramas, então eu posso dizer que 0,05 mol de hipoclorito vai ter X gramas. Então aqui no caso a gente vai resolver essa regrinha de 3, isso aqui vai dar 3,725 gramas de hipoclorito. Então o valor mais próximo, 3,7 gramas. Então a gente faz essa relação. Toda vez que tiver esse cálculo de concentração em mol por litro, e quiser massa, a gente sempre vai fazer a relação. 1 mol da substância vai ter tanto de massa associado ao mol da solução. Enfim, é sempre nesse formato aí. Tá? Então, é só ter um pouco de atenção, lembrar das fórmulas, não esquecer das unidades. É primordial não esquecer da unidade. Vamos para o segundo exercício, então. Então, nessa segunda questão, diz que 500 ml de uma solução contém 10 gramas de sulfato férrico 100% dissociado. Calcule a molaridade do sulfato férrico e dos íons férrico e sulfato em mols por litro. Então, é um problema que está envolvendo a dissociação de um sal, e está formando esses íons, e ele quer saber justamente a concentração desses íons e do próprio sal. Então, ele está 100% dissociado, significa que a gente vai ter o sal totalmente dividido nos íons, ou seja, a formação dos íons ferro
no caso íons férricos, né? E sulfato aí. Tá? Então, primeiro passo, vamos primeiro saber quem é a fórmula do sulfato férrico. Então, o sulfato férrico ele vai ter essa fórmula aqui, que é o Fe2SO4 3. A gente pode calcular essa massa. Essa massa aqui, a partir das massas atômicas, vai dar 400 gramas por mol. Bom, feito isso daqui, a gente fica agora à mercê do cálculo da concentração, que nós já vimos no exercício anterior. Né? Só que é o seguinte, a gente sabe que 1 mol de sulfato férrico equivale a 400 gramas, ou seja, grama por mol. Então, em 10 gramas, quantos mols? Então, quantos mols X a gente vai ter em 10 gramas? Fazendo aqui esses cálculos, né, a gente vai ter o valor, né, em mol de 0,025 mol. Ou seja, é o número de mol que nós temos presentes em 10 gramas dessa substância. A partir daí, a gente pode calcular a concentração. Concentração em mol por litro é o número de mol dividido pelo volume. A concentração nós não conhecemos, o número de mol foi calculado, 0,025. E o volume? O volume não é 500 ml, ele vai ser de 0,5 litro. A gente tem que passar 500 ml para litro, né? Então, 0,5. Então, a concentração em mol por litro vai ser igual a... Bom, isso aqui para facilitar, que só um macete matemático, todo número que a gente tiver que é dividido por 0,5, a gente pega esse número e multiplica por 2. Tá? Então, é mais prático aí. Então, fica 0,05 mol por litro. O que é isso aqui? É a concentração do Fe2SO4 3, ou seja, o sulfato férrico, que nós já encontramos aqui, que é a concentração dele. Então, uma parte do problema está resolvida. Qual é a outra parte? É a concentração dos íons. Quando chega a concentração dos íons, a gente tem que tomar cuidado. Então, vamos ver o seguinte. A gente tem o sulfato férrico, Fe2SO4 3. Ele vai se dissociar. Íons férrico, que é Fe3+, mais o íon sulfato, SO4 2-. E a gente vai ter a seguinte proporção na reação, de 1 para 2 para 3. Isso aqui é extremamente importante. Tá? Essa proporção ela vai definir a concentração dos íons presentes na solução. Então, nós já temos a concentração do sal, né, do sulfato férrico, que é de 0,05 mol por litro. Para calcular a concentração de ferro 3+, basta ver a proporção. Qual é a proporção? É de 1 para 2. Então, ou seja, se aqui é 0,05, eu vou dobrar, eu vou ter 0,1 mol por litro de ferro 3+. E a proporção e função do sulfato é de 1 para 3. Então, eu vou ter a quantidade de 0,05, né, que é do sulfato férrico, vezes 3, que já que é de 1 para 3. Então, vai ser 0,15 mol por litro. Então, nós já temos aqui os valores, né, que no caso é mol por litro do sal. Então, essas são as concentrações de cada um dos participantes dentro da reação. Tá? Então, toma muito cuidado nas reações que envolvem íons aí. Vamos para outro problema. Bom, esse terceiro problema ele já envolve um pouco da estequiometria associado, no caso, as soluções, né, misturado com estequiometria aí. Então, tem que ter um pouquinho de calma para a gente poder resolver e entender o problema. Mas vamos ler aí, vamos ver o que interessa. Diz que 1,24 gramas de ferro impuro foi dissolvido em 20 ml de ácido clorídrico 3 mol por litro, produzindo cloreto ferroso e hidrogênio. Ou seja, uma reação entre um metal e um ácido para produzir o sal e gás hidrogênio. Após essa reação,
o excesso de ácido clorídrico foi neutralizado por 10 ml de hidróxido de sódio, 2 mol por litro. Quer saber a porcentagem de pureza do ferro analisado. Bom, então, de primeira, esse 1,24 gramas de ferro já está falando que é impuro. Né? Então, a gente quer saber justamente o teor de pureza dele. A gente tem que sempre entender o seguinte: o que vai reagir é o que está puro. Então, nossos cálculos, no primeiro momento, são para as substâncias que estão puras. Tá? Então, a gente vai ver o seguinte: o que nós temos aqui? A gente vai ter a concentração de HCl, a concentração inicial dele com o volume. Então, a gente pode calcular o número de mols de HCl iniciais. Tá? Então, a gente sabe que a concentração em mol por litro, a concentração em mol por litro é o número de mols sobre o volume. Vamos calcular para o HCl. Tá? Então, a concentração dele vale 3, o número de mol a gente não sabe, e o volume de 20 ml, que na verdade equivale a 0,02 litros. Tá? Então, esse número de mol é de 0,06 mol de HCl. Essa quantidade aqui é a quantidade de início. É o início que eu tenho, ou seja, do HCl. Tá? Só que esse HCl ele reagiu com o ferro, tá? E teve um excesso dele, um excesso de HCl. Esse excesso de HCl ele foi neutralizado com hidróxido de sódio. Então, vamos calcular o número de mol do hidróxido de sódio. Mesma fórmula. Vou colocar aqui em vermelho. Número de mol, a concentração mol por litro é o número de mol sobre o volume. Só que agora a gente vai calcular de quem? De hidróxido de sódio. A concentração dele vale 2. O número de mol a gente não sabe. E o volume vai ser de 0,01. Então, esse número de mol de HCl, de hidróxido de sódio, é de 0,02 mol de NaOH. Mas, Ricardo, por que a gente está calculando mol? Não estou entendendo o que o mol tem a ver com isso. A gente tem que ver o seguinte, que numa reação, o que reage é a quantidade de matéria. No caso, é o mol. Tá? Então, a concentração ela vai ser em função do mol. Então, se eu sei quantos mols estão reagindo, eu vou saber a concentração, vou saber a massa, vou saber tudo isso. Então, problemas que envolvem, problemas de estequiometria, né, que envolvem soluções, a gente sempre calcula em função do número de mol. Fica mais prático e é a forma correta. Tá? Então, o que eu sei? Que esse NaOH, essa quantidade de mol de NaOH, foi a quantidade que reagiu com o HCl, ou seja, o HCl em excesso. Mas não foi esse HCl que nós calculamos aqui. Tá? Isso aqui foi o que tínhamos no início. Então, o que a gente vai fazer? Vamos montar a reação. A gente sabe que NaOH vai reagir com HCl. Vai formar NaCl mais H2O. Opa, NaCl, pulei aqui. NaCl mais H2O. Essa reação ela é de 1 para 1. Ou seja, quando a gente faz o balanceamento, a gente tem 1 mol de NaOH reagindo com 1 mol de HCl. Então, a proporção é de 1 para 1. Então, uma vez que eu reagir 0,02 mol de NaOH, eu vou ter reagido também 0,02 mol de HCl. Então, essa quantidade aqui foi a quantidade de excesso. Foi o excesso que ele fala aqui no problema. Tá? Esse excesso, né, foi que reagiu com NaOH. Então, quanto que, na verdade, HCl reagiu? Então, o que reagiu de HCl foi 0,06, que nós tínhamos no início, menos 0,02. Isso aqui vai ser igual a 0,04 mol de HCl. Essa quantidade aqui é a quantidade que reagiu com o ferro puro. Tá? Ele não reagiu com 1,24, ele reagiu com a massa de ferro que está pura. Tá? E agora que a gente vai começar a calcular em função do ferro.
Então vamos fazer esse cálculo aí. Bom, para isso a gente tem que montar a reação do ferro com HCl. Então vamos ter o ferro mais HCl, formando o cloreto, vamos ver aqui o cloreto ferroso. Tá? Cloreto ferroso é o ferro 2+. Se fosse ferro 3+, seria cloreto férrico. Então, FeCl2 mais o gás hidrogênio. Hidrogênio gasoso aqui, só para constar. Fazendo balanceamento, vamos ter que 2 de HCl reagindo. Então, qual é a proporção da nossa reação? É de 1 de ferro para 2 de HCl. 1 para 2. É a proporção. Né? 1 mol de ferro para 2 de HCl. Porém, quanto que reagiu de HCl? 0,04. Então, se 1 está para 2, se tivermos 0,04 mol de HCl, que foi o que reagiu, vamos ter Y de ferro. Vou chamar de Y porque eu já chamei de X anteriormente lá. Então, esse valor de Y aqui vai ser 0,02 mol de ferro. Ferro esse aqui, que é o ferro puro. Esse ferro que reage, lembra no início que eu falei? Quem reage é quem está puro. Então, é a quantidade dele puro. Tá? Então, o que a gente sabe? Que foram reagidos, né, de ferro 0,02 mol. Então, vamos fazer o cálculo aí que resta. O que a gente sabe? Que 1 mol de ferro, 1 mol de ferro, ele equivale a 56 gramas. É isso aqui que a gente tem que saber. Né? Se temos 0,02 mol, vou chamar aqui de W. Então, W vai ser igual a 1,12 gramas de ferro. Que quantidade é essa aqui? Que ferro é esse aqui? É o ferro ó, que está puro, que ele veio de 0,02 mol. Então, a gente agora pode fazer a nossa regrinha de 3. A quantidade de ferro que estava impuro é de 1,24 gramas. Então, a partir daí, a gente pode calcular a porcentagem de ferro. Então, nós temos que 1,24 gramas de ferro, ou seja, que essa quantidade aqui, né, 1,24, equivale a 100%. Ou seja, é o ferro com o próprio ferro, a impureza, tudo que está ali junto. Né? 1,12 gramas, que é puro, vai ter X. Então, fazendo aqui essa regra de 3, X é igual a 90,3%. Então, tem 90,3% de pureza. Tá? Então, sim, é um problema um pouco mais complicadinho, porque já envolvia cálculo de concentração, envolvia estequiometria. Esse cálculo estequiométrico, na verdade, é baseado no número de mol, então não é simplesmente massa com massa, então teria que fazer essa relação sempre com o número de mol. Então, todo problema que envolve concentração, tá? Que temos concentração de soluções, e vai cair com a estequiometria, a gente sempre tem que tirar através do número de mol. Tá? Mas é isso aí. Eu espero que isso tenha ajudado vocês, esse exercício aí para lembrar, tá? Espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado, tá? Não deixa de curtir o canal, tá? Se inscrevam, tá? E compartilhe o vídeo aí. Se tiver dúvida, deixa um comentário, que a gente sempre está procurando ajudar vocês, tá bom? Então, um forte abraço, um mal de beijos, fui!